Olá pessoal, mais uma vez no nosso canal de Estrava Física. Hoje a gente vai falar de um assunto recorrente em provas militares, em concurso público. No Enem ele costuma cair de diversas formas diferentes, costuma cair até mais que uma questão desse mesmo assunto, porque é um assunto muito amplo. Ele é um assunto que ele tem vários pedacinhos e ele é muito explorado esses vários pedacinhos desse assunto. A gente está falando das ondas, a gente está falando de ondulatória. E todo mundo já escutou falar sobre, é um assunto que a gente tem que estar sempre na ponta da língua. Vai começar a falar um pouquinho sobre os fenômenos ondulatórios. Como eu já falei, é um fenômeno que está presente na vida de todo mundo, está no dia a dia de todos. São formados por perturbações e, de acordo com a lei de Newton, se está parado, ela permanece parado no lugar, né? De acordo com a lei da inércia. E se está em movimento, tende a continuar em movimento até que alguma coisa aconteça para que essa trajetória ou esse movimento seja alterado. Essas ondas, elas precisam quando elas precisam de algum lugar para se propagar, elas são chamadas de ondas mecânicas, tipo as ondas do mar, as cordas dos instrumentos musicais, o som que se propaga no ar. Isso quer dizer que o som ele precisa do ar para se propagar. Sim, o som precisa do ar para se propagar. Isso quer dizer que no espaço não há som. Putz, isso mesmo que você entendeu. Essas explosões cinematográficas que você escuta nos filmes e tal, elas não seriam possíveis. Não esse barulho todo. O universo seria uma coisa muito estrondosa se todas as explosões acontecessem em forma de barulho. Imagina o Sol explodindo nas suas transformações químicas o tempo inteiro, nos seus decaimentos e nas suas explosões, se ele emitisse todo o som. Quando essas ondas elas não precisam de um meio para se propagar, elas são ondas eletromagnéticas, como as ondas de rádio, como a luz ou microondas, por exemplo. A radiação ultravioleta, o infravermelho, os raios-x, os raios gama, toda a gama de radiação em si são ondas eletromagnéticas. A luz é uma onda, sim, a luz é uma onda, é uma partícula também, mas a dualidade da luz é uma questão bem interessante, um assunto bem extenso. Eu acredito que a maioria de vocês já brincou com essa história de brincar com as ondas e brincar com a água, de fazer com que essa imagenzinha que tá aqui, né, essa brincadeirinha de criança aqui, seja de verdade, né? Eu acho que a maioria já brincou com uma coisa assim parecida, já fez já jogou uma pedra, já brincou para ver essas ondas se propagarem e viu que elas vão diminuindo, elas vão perdendo a força, elas vão perdendo energia de acordo com o caminho que elas vão passando, né? Elas vão perdendo o comprimento, elas vão perdendo energia. Isso quer dizer que as ondas vão se modificando. As ondas elas podem se propagar de forma unidimensional, como as ondas de uma corda. Elas podem se propagar de forma bidimensional, como as ondas formadas nas superfícies dos líquidos, ou de forma tridimensional, como o som e a luz. O som se propaga para todas as direções o tempo inteiro. De acordo com a direção das oscilações, elas podem ser transversal ou pode ser
Deixa eu fazer uma alteraçãozinha aqui. Trocar isso para seta, deixa eu fazer uma alteraçãozinha aqui. Ou ela pode ser longitudinal. Se ela se propagar de acordo com a direção da vibração, ela é longitudinal. E se ela se propagar de acordo com a onda, ela é transversal. Aí a gente tem os componentes da onda. A onda tem a amplitude e o comprimento. O comprimento da onda é o valor da crista da onda, né? É o valor do tamanho da onda. E a amplitude é o valor da sua crista, é o valor da sua altura. E o comprimento é o tamanho da onda de uma ponta a outra, de uma crista a outra. Como a gente pode dizer? Tanto faz de onde eu meça, a onda, contando que eu meça do mesmo ponto. A onda vai subir, descer, vai ter o seu ponto negativo e vai subir de novo, até o próximo período. Desta ponta até esta ponta, ela tem um comprimento, é o comprimento dela. Isto geralmente se chama lambda. Esse comprimento de onda é interessante saber porque ele vai ser usado para diversos cálculos. Então, faz parte de você saber o que é. Não tem como você não ficar com esses componentes na cabeça. A amplitude é a altura que a onda chega. Não pode confundir amplitude com comprimento. Se você confundir amplitude com comprimento, você vai ter um senhor problema, porque geralmente todos os problemas de período, você precisa saber o comprimento da onda para saber qual é a fase que ela tá, qual é o período que ela tá, qual é a oscilação que ela tá, onde que ela tá realmente trabalhando, né? E aí são conceitos importantes. Quando você tem duas ondas se sobrepondo, essas ondas elas provocam interferência entre elas. Essa interferência ela pode ser construtiva, quando a amplitude resultante no local de encontro é maior do que se ela atingisse um ponto isolado, ou destrutiva, quando a amplitude da onda resultante é menor do que a amplitude de cada uma separadamente. Essa interferência destrutiva pode literalmente destruir a onda se as fases forem completamente opostas e a força da onda for acabar tornando a onda nula. Como assim? Vamos lá. Eu vou desenhar mais ou menos aqui.
volta. Eu vou desenhar mais ou menos aqui para vocês entenderem. Deixa eu botar a linha reta aqui, que eu já coloco a linha. Vocês imaginem duas ondas. E elas se encontrando. Se essa aqui for oposta a essa aqui, quando elas se encontrarem, a força de uma vai anular o movimento da outra. E se as duas... Aí vai fazer uma interferência destrutiva. E se as duas... E se eu tô com uma onda de um tamanho e encontrar com uma onda menorzinha, elas vão se somar. Se elas estiverem no mesmo caminho, elas vão se somar e vai fazer com que a onda cresça. Eu acho que vocês já viram isso acontecer na onda do mar, quando as ondas estão vindo. Por vezes as ondas acabam se somando e criando uma onda muito grande. E quando a gente está fazendo algumas experiências, algumas coisas, às vezes a gente faz aquela experiência do copo d'água, né, que a gente joga a pedrinha no meio. A gente vê que quando ela bate na borda, quando a borda faz com que ela volte, ela vai fazendo com que a onda vá parando também. Então ela vai criando uma interferência destrutiva. Esse efeito de interferência destrutiva, ele é usado também em fones de ouvido, em algumas espécies de home theater. Alguns home theaters antigos tinham bastante, hoje em dia com o sistema de surround, ele espalhado pelo ambiente, a forma de espalhar o surround corretamente no ambiente, ele faz com que a experiência do som seja melhor, justamente por conta disso, porque ele faz com que o som ele seja somado, a interferência seja construtiva, né? Ele seja somado, e a parte de interferência destrutiva faça com que o som do ambiente que esteja ruim seja cancelado. O fone de ouvido também, ele tem uma espécie de indutor que faz com que o som capte o som do ambiente e ele faça uma espécie de ruído externo contrário para fazer com que ele pare de emitir som. Você pare de escutar o externo e fique ali só na música.
Alguns abafadores de som também, alguns abafadores de ruído de indústria também funcionam assim. Eles funcionam com um anti-ruído interno que ele bate com as ondas sonoras, bate com a frequência das ondas sonoras e do ruído externo, para fazer com que você não escute mais o ruído. Outro uso disso, né? Outra coisa que pode ser que alguém já tenha percebido, numa noite, numa balada, você, você não consegue conversar na balada em diversos locais, mas tem alguns locais específicos na casa de festa que você tá, ou na casa de show que você tá. Geralmente eles recuam o bar para um local, para um canto específico, e no bar, no local onde você tá, você consegue conversar normalmente, praticamente, mesmo estando bem perto de onde estaria com muito barulho, com muito som. Porque ali foi colocada uma caixa de som específica para que ela desse uma anulada no ruído da, da casa, né? No ruído do som, para poder você conseguir conversar melhor. Enfim. A gente tem que as ondas são classificadas como ondas mecânicas, longitudinais e tridimensionais. As ondas sonoras mecânicas, longitudinais e tridimensionais. A audição humana é capaz de captar sons de frequência desde 20 Hz a 20.000 Hz. Esse intervalo é chamado de som audível. Sons abaixo de 20 Hz são chamados de sons inaudíveis ou infrações, e os de frequência superior são chamados de ultrassons. Como são ondas mecânicas, a velocidade das ondas depende do meio em que estão se propagando. As ondas podem sofrer reflexão, quando a onda incide em um obstáculo e volta no mesmo meio, mantendo as características. Refração, quando a onda muda de meio e a velocidade muda de direção. Ou difração, quando a onda desvia de algum obstáculo, dependendo diretamente do comprimento da onda. Quanto maior a frequência, mais agudo será o som. E quanto menor a frequência, mais grave será o som. Se a frequência do som for grande, o som é agudo. Se a frequência do som for grave, se a frequência do som for menor, o som é grave. Já na amplitude é o volume. Se a amplitude é grande, o volume é grande. E se a amplitude é pequena, o volume é pequeno. Lembra que eu falei? A frequência é o comprimento da onda. E a amplitude é a altura da crista da onda. Por fim, o comprimento da onda influencia na difração. Quanto maior o comprimento de onda, maior a difração, ou seja, maior a capacidade da onda de desviar do obstáculo. E aí nós chegamos ao nossa questão. Questão do Enem de 2020, prova que foi em 2021, em janeiro de 2021. A gente já falou um pouquinho sobre isso no nosso diálogo. E a questão diz assim: os fones de ouvido tradicionais transmitem a música diretamente para os nossos ouvidos. Já os modelos dotados de tecnologia redutora de ruído, cancelamento de ruído CR, além de transmitirem música, também reduzem todo o ruído inconsistente à nossa volta, como o barulho das ruínas dos aviões e aspiradores de pó. Os fones de ouvido CR não reduzem realmente barulhos irregulares, como discursos e choros de bebês. Mesmo assim, a supressão do ronco das turbinas do avião contribui para reduzir a fadiga de ruído,
um cansado persistente provocado pela exposição a um barulho alto por horas a fio. Esses aparelhos também permitem que nós ouçamos música ou assistamos a vídeos no trem ou no avião a um volume muito menor e mais seguro. Disponível em tecnologia.uol.com.br, de acesso em abril de 2015, adaptado. A tecnologia redutora de ruído CR, utilizada na produção de fones de ouvido, baseia-se em qual fenômeno ondulatório? A. Absorção. B. Interferência. C. Polarização. D. Reflexão. E. Difração. Bem, a gente conversou sobre isso, né? A gente conversou sobre as coisas que a onda pode sofrer, né? A gente falou que ela pode sofrer perturbações. As ondas são perturbações, né? Que ela pode sofrer absorção, interferência, reflexão, distorção. Que ela se propaga de acordo com o meio que ela estiver se propagando. Que ela pode ser uma onda mecânica ou não, ela pode se propagar no vácuo, que ela pode ser eletromagnética, né, que não precisa de um meio para se propagar. Ela pode sofrer interferência construtiva ou destrutiva. Ela pode sofrer reflexão, sofrer difração e interferência construtiva ou destrutiva. E falou sobre os fones de ouvido também, né? Eu comentei sobre vocês sobre o fone de ouvido. Então a gente lembra que eu falei que o circuito do fone de ouvido, e ele também está falando, tem uma tecnologia que ele identifica o sinal do ruído externo e ele gera uma onda que provoca o cancelamento do ruído. Ou seja, ele faz uma onda redutora que cancela o ruído. E se ela está cancelando esse ruído, ela está fazendo uma onda de interferência destrutiva. Ela está destruindo a onda do ruído. Então ela está interferindo destrutivamente. Então ela está fazendo uma interferência destrutiva. Então a nossa resposta é letra B. Interferência destrutiva. Tá bom, pessoal? E aí, eu vou deixar uma reflexão para vocês. Uma das frases mais conhecidas de Einstein sobre a vida diz: só há duas maneiras de viver a vida. A primeira é viver como se os milagres não existissem. A segunda é vivê-la como se tudo fosse um milagre. Bem, pessoal, tem muita gente dizendo que a gente está numa situação complicada, essa história de vírus, essa pandemia destruindo a vida de todo mundo, deixando as esperanças e a tristeza baterem os estudos. Mas eu queria deixar uma mensagem de ânimo para vocês. Não deixem de estudar, não deixem de seguir o sonho de vocês de estarem construindo o futuro melhor e construindo e seguindo atrás dos seus sonhos e dos seus objetivos de passar na prova, de passar no concurso, de estar destravando a física em vocês, e a gente vai estar, se possível, ajudando sempre. Obrigada, pessoal. Curta o canal, compartilhe com os amigos, nos acompanhe. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Muito obrigada.